Sejam bem-vindos! Estamos juntos movimentando essas ondas digitais aqui do canal Educação. Chegando, galerinha, que hoje é quinta-feira. Estamos quintando, né? Olha, Júnior, daqui a uma semana já é setembro. Tá ligado? Tu tá ligado? Gente do céu, acabou-se agosto, viu? Hoje para vocês é o finish de agosto. E a gente vai movimentar a nossa aulinha hoje, galera, falando de sedentarismo e de obesidade, tá bom? Na nossa última aula, a gente esteve falando sobre sedentarismo, sobre obesidade, e hoje a gente vai dar continuidade, tá bom, turma? Então, fica atento aí, presta atenção. Nós falamos na semana passada sobre o cálculo do IMC, a importância, né, de fazer esse cálculo como diagnóstico. Também lembrar vocês que nem em todas, né, as oportunidades elas vão ser seguramente utilizadas, né, esse cálculo. E aí, turma, a gente vai falar um pouco sobre os efeitos da obesidade para a população, tá bom? A gente já sabe o tanto que a obesidade ela vai refletir negativamente, né, na saúde da população. Então, são efeitos psicológicos, são efeitos físicos, são efeitos cognitivos, afetivos, tá bom? Sociais. Enfim, galera, nós vamos agora relacionar um pouco sobre cada um desses efeitos, tá bom? E aí eu quero perguntar para vocês, o que merece um like na sua saúde? E aí, turma? Vocês estão vendo aqui como a aula de educação física, né? Ela vai se misturar aqui um pouquinho com a história de dar um like. Por quê, turma? Quer dizer, curtir. Tia, o que é bom aí na sua saúde? O que merece um like, né? O que você faz de fato que é bom para você? Que você sabe que é uma escolha positiva, que é uma escolha que vai lhe dar mais saúde. Será que vocês conseguiriam, turma, diferenciar o que é de ruim que você faz, o que é de bom que você faz para a sua saúde e o que tem que ser feito? Não tem jeito, eu tenho que fazer isso, seja bom, seja ruim, tem que ser feito. Vocês conseguiriam fazer esse paralelo aí na saúde de vocês? E aí? Nossa, tia, que reflexão, hein? Que viagem! É uma viagem bem próxima, viu? É uma viagem para o agora. É o que dá tempo para fazer, o que você tem para fazer, tá bom? Então, turma, o que merece um like na sua saúde? É você conseguir tirar o refrigerante do seu dia a dia, não é não, turma? Merece um like, super like. Quem consegue fazer essa eliminação aí, né, do refrigerante no dia a dia, já merece, já é uma grande vantagem. Tem pessoas, turma, que não conseguem tirar as massas, né? Por exemplo, pão, macarrão, né? Biscoito do dia a dia. Dá para retirar? Dá, né? Dá para você um dia ou outro substituir. A gente consegue, tá bom? Dá para fazer substituições. A nossa vida ela tem que girar em torno de equilíbrio. Então, fazer esse equilíbrio é muito importante. Bom ou ruim para a saúde? Descubra mitos e verdades. A gente vai descobrir, tá bom? Se é verdade ou se não é, se é bom ou se não é. E aí vocês vão, junto comigo, poder descobrir um pouco sobre o que é bom para a sua saúde ou o que seria ruim, né? Inclusive para a obesidade, para pessoas obesas. Pessoas que têm obesidade, elas podem estar comendo frituras, doces e gorduras, carnes enlatados, condimentados, industrializados. E aí?
Não, né, Tom? A gente sabe que o quanto que essas alimentações são nocivas, o quanto que elas prejudicam, o quanto que as veias, as artérias, né, nossos vasos, eles vão ficando cada vez mais saturados, entupidos por conta desse excesso de alimento, né? E a gente sabe que não podemos. Então, jamais coloque nada acima da sua saúde. Ela é o seu bem mais precioso. A gente sempre fala isso. É importante que a gente saiba se proteger. E aí a gente vem abordar a importância do conceito de obesidade, né, turminha? Porque muitas vezes a gente passa até despercebido. Professora, eu sei que a minha mãe é obesa porque ela está acima do peso. É só por isso? Né? É porque ela está acima do peso? Provavelmente, turma, os níveis de colesterol estão altos, os níveis de triglicerídeos, o nível de glicose no sangue está alto, enfim, todo o metabolismo, reflete muito no sangue, reflete muito nas articulações, reflete na memória, reflete na disposição, reflete no espelho. Então, tanto que machuca, né, turma? E a obesidade é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. A gente, inclusive, falou na aula anterior. A obesidade é o desequilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Então, se você sabe que você tem consumido mais alimentos, mais nutrientes do que você gasta ao longo do dia, você está guardando energia para quem? Para a barriga, para os flancos, né? Para as regiões onde a gente não costuma gostar de acumular, né? Nas pernas, nos braços. Então, turma, precisamos ter noção de equilíbrio alimentar. O que você consome deve ser próximo, semelhante ao que você gasta durante o dia, tá bom? Ou menos, se você quiser emagrecer. A importância da obesidade, turma, como uma doença crônica. Doença crônica caracterizada pelo excesso de tecido adiposo, que pode prejudicar a saúde e aumentar a mortalidade, turma. Então, a obesidade é uma doença, um agravo seríssimo, muito prejudicial para a saúde e que acende o alerta vermelho, né, para as entidades de saúde, para o governo, né, da saúde, e a gente fica preocupado também porque pode ser um familiar nosso, pode ser alguém próximo, pode ser nós mesmos. Então, sabendo que a obesidade é uma doença crônica, né, caracterizada por esse excesso de tecido adiposo, a gente sabe que ela pode estar associada, né? Ela se associa aí ao diabetes mellitus tipo 2, que é um tipo de doença que está relacionado aos maus hábitos alimentares. Também a gente associa as doenças cardiovasculares, como por exemplo, hipertensão, infarto do miocárdio, né? Ou entupimento de vasos coronarianos e câncer. Muitos tipos de câncer se relacionam com a obesidade, tá bom? Então, são 3 tipos de comorbidade, turma. Não que essencialmente elas vão estar associadas à obesidade, mas que uma pessoa obesa tem uma grande possibilidade de estar, né, de ter, desencadear diabetes ou hipertensão ou algum tipo de câncer. Beleza? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Chama? Chama que chama, né? Então, bora lá. Aqui eu coloquei
pontos, né, que estão relacionados à obesidade para a gente discutir junto. Inicialmente, turma, é bom que nós saibamos que não só ocorre maior risco de obesidade quando se tem ambos os pais obesos, como o grau de obesidade parece ser mais severo. 1 mais 1 é igual a 2, certo? Pai obeso e mãe obesa, a possibilidade de gerar um filho com a genética de obesidade também. Não só a genética de obesidade, mas uma obesidade ainda mais severa, uma obesidade ainda mais nociva, mais forte, né? Que agrave precocemente. Então, turma, é muito importante que você, pai, que você, mãe, né, que você, filho, saiba que carrega essa genética, né? A gente observa muito quando vê uma família assim um pouco mais cheinha, né? Já imagina ali que a família ela tem essa predisposição e que precisa ser ajudada o quanto antes, né? Incentivar pai, mãe, as mudanças de hábito em casa, as mudanças alimentares, justamente para fazer com que a família ela fique mais segura com relação à genética da obesidade. Seja praticando atividade física, seja recebendo orientação alimentar, seja diminuindo a quantidade de carboidratos, né, ou outros tipos de alimentos mais calóricos. Ocorre também o aumento do risco de persistência da obesidade na vida adulta e da gravidade da doença. Então, quanto mais houver obesidade na infância, digamos assim, né, mais ela vai perdurar. Podemos observar também a questão de, por exemplo, um pai obeso e a mãe não obesa. Mas o filho, ele pode vir com um certo grau de obesidade. E ainda criança, a gente conseguir fazer essa análise e diagnosticar a obesidade na infância. Na infância já é perigoso, né? A gente já sabe o quanto que é perigoso. Agora imagine vocês se não fizer nada, se não houver mudanças importantes na saúde dessa criança, a doença ela vai ficar cada vez mais grave na fase da juventude e perdurar até a fase adulta. Juntos, esses achados fornecem um mau prognóstico para crianças e adolescentes obesas. A gente sabe que não é só obesidade. Esse é o grande problema. Não é só ser obeso, não é só, né? O grande aumento de volume daquele ser humano, daquela pessoa, né? Daquele espaço, né, em que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, ele vai se sentindo cada vez mais intimidado por conta disso, mas também, turma, as doenças, né, essas doenças que a gente sabe que são graves, como hipertensão, como diabetes, como problemas vasculares, tá bom? Problemas mentais, degeneração. E, por fim, são necessários esforços extras para o tratamento da obesidade o mais precocemente possível. Então, o mais precoce possível, o mais cedo possível, procurar fazer tratamento, procurar fazer um acompanhamento, buscar formas de chegar o conhecimento para tratar o quanto antes, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, ou seja, já ouviram falar de um caso de irmãos gêmeos, claro, né? Gêmeos, irmãos, de irmãos, né, turma? De gêmeos que obesos, infelizmente, né? Então, eles tiveram aí uma ajuda de um canal de TV na época
eles estavam tentando emagrecer, eles tentavam juntos fazer a redução de estômago. E aí eu lembro que um conseguiu bater a meta de emagrecer um tanto para fazer a cirurgia com segurança. E o outro não tinha conseguido, né? Mas os dois, né, eles estavam aí numa situação muito séria, né? Pesando muito, um grau de obesidade severa, mórbida, e um conseguiu e o outro ainda não tinha conseguido, né? Mas também estava lutando muito. Isso aí antes da pandemia. Hoje em dia, eu não sei mais qual é a situação que eles estão, mas a gente devia dar uma busca, né? Para saber da vida desses dois irmãos aí. Vocês gostariam de saber também? Vou já procurar. Mas enquanto isso, turma, vamos falando aqui mais um ponto com relação à obesidade, tá bom? Pode passar aí, Júnior, por favor. Muito obrigada. As causas da obesidade, turma. A obesidade é multifatorial, certo? Então, vocês vão encontrar aí rapidinho 6 pontos relacionados às causas da obesidade, tá bom? Eu vou dar aí, turminha, 2 minutos no nosso chat para vocês anotarem, para vocês lerem, fazerem o questionamento, tá bom? Pergunta, interage aqui. Vamos já já voltar e comentar cada tipo dessa causa de obesidade. Se vocês lembrarem de algum fator, também marca aqui, coloca aqui para a gente poder comentar, tá certo?
Muito bem, turma. Vocês viram aí que a obesidade ela é causada por conta da alimentação inadequada ou excessiva, né? Como eu disse até em outro momento, turma, muitas pessoas prejulgam. Veem aquela pessoa obesa e dizem: olha, aquele gordinho ali é porque come muito, tá vendo? Olha o tanto de lanche, olha o tanto de, né? Mas uma pessoa obesa, ela também sente muita fome. Ela precisa manter o corpo. Mas não é exatamente apenas porque ela come em excesso. Muitas vezes, turma, vem também os efeitos psicológicos, os fatores genéticos, tá bom? Fatores hormonais que se associam muito com o desequilíbrio para a causa da obesidade, os efeitos da modernização, né, que a gente sabe que tudo fica mais fácil, mais rápido, né? Antigamente a gente tinha uma dúvida, precisava acessar o dicionário, procurar aquele livro, ficar folheando, procurando saber o que era, para que servia. Hoje em dia a gente pergunta a Alexa, a gente pergunta o Google, a gente pergunta, rapidinho tem a resposta, e nem isso mais não se dá o trabalho, né? Antes você chegava em casa, antes até agora lá em casa, né? Você chega, liga a luz, vai na TV, liga a TV, pega o controle que já é mais fácil, né? Usa o fogão. Hoje em dia, você já manda a Alexa que está lá conectada, a Alexa faz tudo. A Alexa liga o ar-condicionado, né, Júnior? A Alexa liga a música, liga a luz. Daqui a pouco a Alexa também vai fazer a comida. A Alexa vai passando aí o café. Então, a modernização, ela é muito culpada também da nossa preguiça, né? Do nosso encosto, do nosso encostamento nas coisas. E a gente vai deixando, né? Que não é ruim. Algumas vezes é. Você precisava caminhar para se locomover, né? Para pedir um favor. Aí você ia no passinho, né? Caminhando até chegar. Compadre Júnior, vim pedir aqui 2 quilos de açúcar. Pedir, meu filho, pedir é comprar, né? Porque 2 quilos, conversa é essa. E hoje em dia, não. Rapidinho você pega aqui a chave da sua moto, a chave do seu carro, ou sua bike cross, sua bicicleta, né? E vai rapidão. Mas aí, turma, cada vez, ou liga, compadre Júnior, mande bem aí, ó, me arrume bem aí. Ainda é assim, bem mais fácil, né? Mande entregar aí pelo iFood, né? E aí, nem mais esse trabalho a gente não tem. Olha só. E aí, turma, ainda vem a falta de atividade física e as poucas horas de sono. Termina de chutar o balde. E o que já era difícil ainda fica pior, né? Porque você não se alimenta bem, você não faz atividade física e você ainda não dorme bem, não se recupera. O sono, ele é importantíssimo para a nossa recuperação vital, para manter as nossas taxas normais, para manter o equilíbrio físico, né, do nosso corpo. Então, tudo isso é afetado, tudo isso vai interferir. Olha aqui, turma, o ambiente obesogênico, né? O ambiente obesogênico é isso, é a tecnificação do trabalho. Antes, você pegava aquele monte de folha impressa e ia até uma sala carregando as folhas para arquivar pasta por pasta, colocar a pasta do Júnior, colocar a pasta da Laureana, colocar a pasta do Paulo. E hoje em dia, pá! É no dedinho, né? Mexeu aqui, os meninos sabem a vida da gente todinha através dessa máquina. Coloca aqui, aula da professora Laureana, vai aparecer até 1900 carne assada. Enquanto existir minha vida aqui no canal, vai aparecer meu nome por aí, né? E o tanto que fica fácil. Imagine se eles tivessem que ir atrás do meu material, numa pasta, numa sala, com escada, né? Olha só a dificuldade que não ia ter.
Quantas vezes você ia ter que abrir e fechar caderno, abrir e fechar pasta, subir e descer escadas, além do trabalho, o transporte, né, que facilitou bastante. Há um tempo atrás, em 1991, 92, 93, quando a minha mãe ia trabalhar, ela ia levando a gente de bicicleta. E glória a Deus que ela tinha uma bicicleta para levar nós, né? Era eu na frente, na cadeirinha, que eu era menorzinha, e meu irmão atrás na garupa. E aí, minha filha, tome chinelo, minha mãe levando nós na bicicletinha dela para todo lugar. Hoje em dia, é aqui no carro, né? No ar-condicionado, tocando a musiquinha de boas. Rapidinho a gente chega lá sem muito esforço. As coisas no lar que vão ficando mais fáceis, né? Acender o fogo, Júnior, que antigamente tinha que ir pegar o carvão. Hã? E hoje em dia é só no botão. O Júnior disse que daqui a pouco lá na casa dele, Alexa, passei o café. Como é forte, carioca, expresso. Ai, o pior que é verdade, né? Até a máquina de lavar a louça, Júnior. Ainda tá muito cara. Ainda não dá pro meu bolso, não. Mas bem que eu queria, tá aí um negócio. Olha, vou botar na lista de desejos para 2030. Vai que dá certo, né? Uma máquina de lavar louça, minha gente. Você suja os pratos, as panelas, coloca lá dentro da máquina, daqui a pouco só faz guardar. Mas, rapaz, nunca mais eu ia chorar para lavar a louça lá em casa, ó. E a comunicação e o lazer? Aí, minha gente, olha só como fica mais fácil a vida da gente, né? Até as brincadeiras, elas se tecnificaram, elas vieram para a pontinha dos dedos, né? No videogame, no ambiente virtual, na telinha do celular. Então, a gente vê a redução do esforço no trabalho doméstico, utilizando micro-ondas, máquina de lavar, os meios de transporte, as atividades ocupacionais que precisam de menos esforço, utilizando computadores, utilizando máquinas, equipamentos, robôs, atividades de lazer, como televisão e videogame. Outro dia, agora, Júnior, eu só tinha visto pela TV, mas achei muito massa, viu? Lá no aeroporto em São Paulo, você vai pedir um lanche, meu amigo. Não é uma pessoa que lhe serve, é um robô. O robô faz o seu lanche, ele entrega o seu lanche e não tem ninguém lá, só tem a máquina e o robô. Daqui a pouco, Júnior, olha, eu espero que nenhum robô aprenda a dar aula de educação física. Porque senão daqui a pouco ele vai dizer assim, era uma vez a professora Laureana que dava. É muito rápido, né? O tanto que as coisas se avançam. Aí, turma, só passando para lembrar aqui o diagnóstico, né? Através do cálculo do IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E a gente consegue fazer essa avaliação rápida, né? Através desse cálculo, onde abaixo de 18,5 é uma pessoa baixo peso, entre 18,6 e 24,9 é uma pessoa de peso normal, uma pessoa que vai estar com 25 a mais de 40, ela já vai estar aí entrando nas casas de alerta, né? Sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade de grau 3. E os sinais e sintomas, turma, dos casos de obesidade, né? O que a gente pode observar? Começando pelas roupas apertadas, né? Você logo percebe a roupa mais marcada ou a roupa mais apertada, já começa a incomodar. O aumento de peso na balança, o excesso de gordura e circunferência da cintura mais elevada, né? A barriga mais alta. E aí vem os problemas mais sérios, os agravos mais incidentes. A apneia do sono. O que é a apneia do sono? É você perder a respiração enquanto dorme. Então, normalmente, aquela pessoa que sofre de apneia do sono,
ela não percebe. Ela acorda ofegante, ela acorda no susto, ela acorda se sentindo mal, mas muitas vezes ela não percebe que ela sofre de apneia do sono. E o que é pior, pode acontecer um mal súbito e ela não voltar. Por conta dessa apneia, ela pode ficar muito tempo sem respirar e isso acaba levando à morte. Então, a apneia do sono é um caso muito sério. A dificuldade para movimentar-se, essa pessoa tem dificuldade para locomover-se, para amarrar um sapato, para vestir uma calça, né? Inclusive, o neto do Silvio Santos, ele teve comentando sobre essa dificuldade de movimentar-se, né? Meu pai do céu, Tiago Abravanel. Muito obrigada, de nada. O Tiago Abravanel, ele comentou que uma cadeira no avião não era suficiente para ele se sentar confortável. E não era frescura, não era vaidade, não era porque ele não quisesse sentar ao lado de outras pessoas, mas que era muito estreito. Então, para ele poder sentar, ele precisava de 2 poltronas. Então, ele chegou a comprar 2 lugares no avião para ele poder sentar confortável, né? Então, a gente sabe o tanto que é difícil você sentar numa cadeira comum, você entrar em um local comum, né, dito normal. Então, tem diversas dificuldades. Além dos distúrbios no ciclo menstrual nas mulheres, por exemplo. E aí, turma, colocado aí nesse meninozinho, né, ao redor desse meninozinho, a gente vê os problemas psicológicos, os problemas de pele, na maioria das vezes, tem a pele muito manchada, tem a pele cheia de espinhas, tem a pele descamada, né, tem vários efeitos. A hipertensão arterial, os problemas ortopédicos, né? A pessoa sente muita dor no tornozelo, dor no joelho, dor na coluna, né? Então, tudo isso por conta da sobrecarga nas articulações, diabetes, aterosclerose, né? Que é o entupimento aí dos vasos, as dislipidemias, né? E os problemas respiratórios. Tudo isso, turma, a pessoa obesa, ela fica mais ofegante, ela tem menos disposição, ela se sente indisposta, cansa rápido, né? Eu também tenho uma amiga que está acima do peso, se sente muito mal por isso, veste uma roupa, mas ela se sente apertada, acochada, diz que está pressionando o abdômen, né, que não está respirando direito. Aí dá logo aquela vontade de abrir o botão, né, deixar o botão aberto para ficar mais livre. Quem nunca, né, Júnior? É muito difícil, né, turma? A gente vê o tanto que é um problema realmente sério, né? E tá aí dentro da nossa casa, dentro da nossa população, no meio do nosso povo, né? E a gente precisa sempre ficar consciente de formas para ajudar também, tá bom? Principalmente tentando dar maiores informações. E aí, turma, a obesidade e Covid-19, né? Porque a obesidade é um fator de risco para pessoas com coronavírus. A obesidade, turma, ela veio aí como um dos fatores que eram de risco para pessoas que tinham coronavírus na época mais pesada da pandemia, na época mais forte, e diversas pessoas com obesidade perderam a vida por conta dessa falta de imunidade, né? Dessa grande quantidade de gordura, de células adiposas pelo corpo, que dificultavam o acesso, né, e a melhora e a recuperação dessas pessoas. E as principais comorbidades associadas à obesidade, turma. Aqui eu fiz um quadro, tá bom? Coloquei para vocês esse quadro,
para que vocês possam analisar, observar, anotar as principais comorbidades, tá, relacionadas à obesidade. Vou deixar aí, turminha, 2 minutinhos na tela, enquanto vocês copiam, leiam, e eu volto aqui para a gente comentar e falar um pouquinho de cada, tá certo? Então, turma, só para a gente finalizar, certo? As principais comorbidades associadas à obesidade, como a gente, inclusive, até falou anteriormente, né? O caso da apneia do sono, certo? O cálculo biliar, turma, muitas pessoas obesas precisam fazer cirurgia de urgência com relação à quantidade de gordura que é ingerida, a quantidade de gordura no fígado, a quantidade de gordura nas vísceras, né? No caso de diabetes, diversos tipos de pessoas com obesidade também sofrem de osteoartrose, aterotrombose, tá bom? Varizes, que acontece tanto em homens quanto em mulheres, a gota, né, que é essa dor aí na região do membro, por conta da má alimentação, por conta do excesso de gordura, o infarto do miocárdio, que já é bem mais agravante, chega muitas vezes até ser um infarto agudo, fatal. No caso também derrame cerebral, que a gente conhece muito como derrame cerebral AVC ou AVE, e a hipertensão arterial, que também já é uma doença como diabetes crônica, que é mais incidente em pessoas
com obesidade, tá bom, turma? Beleza? É isso aí, turminha. É muito conteúdo, né, pra gente falar de sedentarismo, de obesidade. Eu espero que tenha acendido aí essa luz, né, essa lamparina aí de conhecimento em vocês. Espero que a gente esteja em breve aqui novamente, né, na próxima semana, em setembro, falando aqui de mais um conteúdo para movimentar vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.